Livro Entendendo a Alquimia, escrito por Saulo Lopes. Quarto tomo. O Caibalion, a sabedoria hermética revelada. O Caibalion é mais que um livro, é um portal para verdades profundas e eternas, um convite à jornada do espírito em busca da sabedoria divina. Enraizado nos ensinamentos herméticos, esse pequeno tesouro carrega em suas páginas preceitos ocultos nas dobras do tempo, velados aos olhos do mundo comum e revelados apenas aos corações dispostos a buscar. Trata-se de uma ciência espiritual que aponta para as verdades que regem o universo, preceitos universais que harmonizam o céu e a terra, a matéria e o espírito, o visível e o invisível. As 7 leis universais apresentadas no Caibalion revelam a ordem perfeita do Criador, a harmonia invisível que sustenta tanto o vasto cosmos quanto a mente humana. São princípios que ecoam a sabedoria divina, uma aliança entre o macrocosmo, que manifesta a grandeza de Deus, e o microcosmo, que reflete sua imagem em nós. Esses ensinamentos, atribuídos ao lendário sábio Hermes Trismegisto, considerado por muitos uma figura mitológica que reflete a sabedoria inspirada por Deus, atravessaram os séculos como um eco da verdade imutável. Hermes, chamado o 3 vezes grande ou 3 vezes iniciado, é reconhecido como um humilde sábio, que ensinou as chaves para compreender a Deus, ensinou também a unidade entre mente e matéria, espírito e realidade. Os que aceitam o desafio de explorar o Caibalion não apenas descobrem conhecimento, mas são conduzidos à transformação. Esse caminho não é fácil, pois exige humildade, introspecção e a coragem de questionar as ilusões do mundo material. É uma jornada que abre os olhos espirituais, permitindo enxergar além das aparências e encontrar a sabedoria que une o humano aos mistérios da mente divina. No coração desses ensinamentos há um chamado à transmutação, uma mudança essencial que reflete a mensagem cristã. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Assim como o metal é refinado pelo fogo, a mente é purificada pela compreensão dessas leis, que oferecem as chaves para superar nossas limitações terrenas. Para aqueles que ousam trilhar esse caminho, o Caibalion não é apenas um tema de estudo, e sim um convite à comunhão com o Criador, uma oportunidade de alinhar-se com a harmonia divina que permeia todas as coisas. Afinal, a verdadeira sabedoria não é apenas conhecer as leis que regem o universo, mas viver em conformidade com elas, honrando aquele que as estabeleceu desde o princípio. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Primeira lei hermética do Caibalion. Esta frase profunda e misteriosa do Caibalion nos conduz ao estudo da primeira das 7 leis herméticas, que, quando compreendidas e integradas em nossa rotina, podem manifestar as transformações que desejamos, desde que aquilo que buscamos seja bom, justo e alinhado com o equilíbrio universal. Existe uma lógica intrínseca, uma racionalidade evidente de que tudo o que existe teve uma pré-existência em um grande plano das ideias, onde tudo foi detalhadamente concebido antes de emergir na natureza em busca de substância. Esse conceito, explorado por Platão no Mundo das Ideias, descreve a existência de um plano perfeito de onde emanam todas as formas idealizadas que mais tarde assumem substância e forma no mundo real.
Se refletirmos profundamente e nos permitirmos questionar sem medo, chegaremos à conclusão de que é improvável que todas as coisas tenham surgido caoticamente do nada. Ex nihilo nihil fit, do nada, nada surge. A harmonia, a beleza e a complexidade do universo sugerem uma fonte superior, um plano divino, além do material, no qual reside a origem de todas as coisas. Contudo, ainda que sintamos que o universo é finito, que teve um início, está em expansão e terá um fim, somos pressionados a acreditar que ele surgiu por acaso, uma noção que contraria nossa intuição mais profunda. Sabemos que a entropia tende ao caos e que, sem intervenção consciente, tudo se degrada, caminhando do ordenado ao desordenado. No entanto, assim como a dissipação é a lei que rege o cosmos, resistir a essa dissolução é o princípio fundamental da vida. Quando exercitamos nossa mente e empregamos energia em um esforço deliberado, contrariamos a corrente entrópica, movendo-nos do simples ao complexo. Esse movimento sugere que tudo o que é estruturado e harmonioso no plano físico já existia previamente no plano das ideias e que o universo é uma manifestação da mente do Uno, que é o todo. Mas o que é, afinal, essa mente? Que atributos possui? Para simplificar, podemos fazer uma analogia. O cérebro humano funciona como o hardware de um computador, representando sua estrutura física, enquanto a mente é o software, o sistema que executa as atividades. O hardware nos é tangível, já o software é intangível, oferecendo as instruções e comandos que permitem ao dispositivo funcionar. A mente transcende o software, pois nela residem intelecto, emoções, lembranças, a capacidade de escolher, amar ou até se sacrificar pelo outro. Se nossa mente é tão ampla e profunda, quão vasta não deve ser a mente do Eterno, que é onisciente, onipresente e onipotente? Podemos, então, ver nossa mente como uma consciência, um estado de conhecer junto, ou ter um conhecimento comum com o todo. À medida que nos conectamos ao Eterno, ele compartilha fragmentos de sua consciência divina, ampliando nosso grau de entendimento, ainda que de forma limitada. Esse processo, mesmo que pequeno em comparação ao infinito, aumenta nossa capacidade de realizar na matéria, guiados por conhecimento e intenção. O entendimento desse princípio, o mentalismo, oferece uma poderosa aplicação em nossa existência. Ao percebermos que o todo é mente e que também fazemos parte dessa mente universal, descobrimos que somos capazes de moldar nossa realidade. Podemos construir uma vida plena, emocional, material e espiritualmente, pois tudo o que nos é permitido realizar vem da mente do todo para nossa mente, e com disciplina e virtude na ação, nos tornamos capazes de manifestar o que desejamos. Tudo o que um dia se tornará realidade já existe no plano mental divino, e tudo o que queremos realizar nasce primeiro no esboço mental que criamos. Por isso, temos total responsabilidade sobre nossos pensamentos e ações. O princípio do mentalismo nos ensina que o vitimismo é um obstáculo à verdadeira realização, pois atribuir ao outro a responsabilidade pela nossa realidade é fraqueza mental. Devemos, então, ter cuidado com aquilo que pensamos, desejamos e fazemos, pois o futuro começa no presente, na qualidade do pensamento que alimentamos. Se deixarmos que ideias impuras, injustas e egoístas prosperem em nossa mente, é com elas que acabamos moldando nossa realidade, seja de forma consciente ou inconsciente. Portanto, nossa mente deve ser alimentada por valores nobres, hábitos saudáveis e pensamentos que sejam justos e elevados, temperados pela prática da lucidez, ponderação, esperança, fé e amor. A arte da transmutação, abordada no segundo livro desta série Chaves Iniciáticas, ensina a mudar a natureza, a forma e a substância de algo. Quando entendemos que o universo é mental, percebemos que a transmutação mental é a chave para mudar nossas condições presentes, projetando uma realidade futura que se alinha ao que trabalhamos e idealizamos no agora. Embora o todo seja mente e o universo seja uma extensão dessa mente, há coisas que permanecem incognoscíveis para nós.
A verdadeira natureza do todo só pode ser compreendida pelo próprio todo, e nós, em nossa condição limitada, apenas vislumbramos reflexos desse entendimento. O mentalismo é a fundação sobre a qual todas as outras leis herméticas se assentam, a base de toda a alquimia mental e de qualquer transmutação que possamos fazer de pensamento, emoção e ação. É o único princípio que ultrapassa os limites de matéria, tempo e espaço, enquanto as demais leis do hermetismo exploram o funcionamento do universo já criado. Entender o mentalismo é compreender a essência da criação, o segredo da arte hermética e o caminho para a verdadeira transformação. Segunda lei hermética do Kybalion. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O princípio da correspondência. A lei da correspondência, a segunda das 7 leis herméticas, permeia todas as tradições religiosas, espirituais e filosóficas da humanidade. Ela nos ensina que tudo no universo possui um espelho em um nível superior ou inferior. E, ainda que não sejam idênticos, esses níveis se refletem mutuamente, ecoando padrões e leis correspondentes entre si. Esse conceito nos revela que o macrocosmo e o microcosmo, o universo e o ser humano, o mundo das ideias e a mente, o espírito e a matéria, são estruturas interligadas em que o que acontece em um nível repercute em outro. Desse modo, o universo, que nasce da mente do todo, opera segundo princípios e energias que se desdobram em diferentes planos, manifestando-se de formas equivalentes em toda a criação. Esse princípio ilumina a ideia de que o ser humano também está dividido em diferentes dimensões: o corpo físico, o corpo psíquico, mente e alma, e o corpo espiritual. Em cada um desses aspectos, há uma interação contínua, onde influências e vibrações transitam e conectam-se. Assim, é possível afirmar que, como no universo, cada aspecto de nosso ser participa da unidade universal, e aquilo que afeta um de nossos corpos inevitavelmente repercute nos demais. Se nutrimos o corpo com alimentos saudáveis, deveríamos igualmente cultivar nossa mente com pensamentos puros e positivos, e mais ainda, alimentar o espírito com aquilo que vem diretamente do todo. Como o alimento contaminado adoece o corpo, pensamentos e emoções nocivas comprometem a mente e o espírito. A correspondência revela que tanto a ordem como o caos se manifestam dessa forma. Platão defendia essa ideia ao propor que todas as coisas que aqui vemos, tocamos e experimentamos são representações de uma forma ou ideia superior no mundo das ideias. Esse conceito é ilustrado em sua famosa Alegoria da Caverna, na qual ele descreve a realidade que percebemos como sombras projetadas de uma verdade maior, iluminada por uma fonte superior. Assim, o mundo físico, com suas limitações, reflete uma realidade ideal que está acima dele. Se seguirmos a lógica platônica, poderíamos entender que cada pensamento, cada sensação e cada ação nossa encontra correspondência em um plano superior, onde sua forma é mais perfeita e ideal. No judaico-cristianismo, encontramos uma expressão dessa mesma lei na ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que significa que o microcosmo humano reflete, ainda que de modo limitado, o macrocosmo divino. As Escrituras narram como o tabernáculo de Moisés, por exemplo, foi construído como um reflexo simbólico de uma realidade superior existente nos céus, evidenciando o conceito de que as criações terrenas podem refletir modelos celestes. A oração do Pai Nosso reforça esse princípio ao pedir que a vontade divina seja feita assim na terra como é no céu, sugerindo uma correspondência de propósito e de harmonia entre o plano material, mental e o plano espiritual. A inscrição "Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses", encontrada no Templo de Delfos, ecoa esse princípio, ao indicar que o estudo do microcosmo humano conduz ao entendimento dos mistérios do macrocosmo divino.
A frase em Delfos nos convida a perceber que, ao voltarmos o olhar para dentro e compreendermos nossa própria natureza, nossos desejos, sentimentos e motivações, temos a oportunidade de alcançar verdades maiores sobre o universo em si. De certa forma, essa é a chave que abre os portais da compreensão da totalidade. A lei da correspondência também nos ensina que tudo no universo está interconectado: corpo, mente e espírito, homem e cosmos. Se considerarmos que o todo é a fonte de tudo, podemos entender que ele nutre cada aspecto de sua criação com um padrão correspondente. Assim, tudo o que experimentamos na vida, cada objeto, evento, conceito e emoção está conectado de algum modo a um elemento superior ou inferior, e essas ligações ocultas formam uma trama que permeia todas as coisas. Essa compreensão se torna particularmente poderosa quando refletimos sobre como as vibrações e frequências de um plano podem afetar outro. Por exemplo, padrões de pensamento e sentimento negativos tendem a manifestar-se em nossa realidade de formas prejudiciais, enquanto estados mentais positivos criam experiências mais elevadas e harmônicas. Ao entendermos essa relação, podemos conscientemente alinhar nossos pensamentos e emoções com aquilo que desejamos manifestar em nossa vida, compreendendo que cada intenção reverbera não apenas em nossa própria existência, mas em todo o universo. O hinduísmo reflete essa ideia no conceito de Tat Tvam Asi, ou Tu és isto, que sugere a unidade essencial entre o indivíduo e o cosmos. O taoísmo, por sua vez, ensina a necessidade de viver em harmonia com o Tao, a força universal que conecta e orienta todos os aspectos da existência. No sufismo, essa correspondência é expressa na busca da união mística com Deus, onde o conhecimento de si mesmo leva ao entendimento da divindade. Estudar e aplicar a correspondência nos permite vislumbrar o que está por vir e perceber que tudo em nossa vida contribui para a manifestação do nosso destino. Ao compreender a ordem e a harmonia que perpassam o universo, podemos agir com mais consciência, sabendo que todos os nossos pensamentos, palavras e ações encontram eco em planos superiores, contribuindo para o desenrolar de nossos caminhos e os caminhos da sociedade. Isso nos ensina que nosso presente é moldado pelo que plantamos mental e emocionalmente no passado, assim como nosso futuro será o reflexo de nossas intenções e ações no presente. A lei da correspondência, portanto, é mais do que um princípio filosófico, é uma ferramenta prática para o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. Ela nos lembra que cada ato, pensamento e desejo deve ser cultivado com responsabilidade, pois o que está dentro de nós ecoa no universo, e o que o universo nos oferece reflete aquilo que estamos projetando de nosso interior. Ao vivermos alinhados a essa lei, nos tornamos mais conscientes de nossa posição e responsabilidade na criação de nossa realidade, elevando nossa percepção para além do que é visível e nos conectando com a harmonia do todo. Dessa forma, a correspondência não é apenas uma ideia mística, mas uma verdade prática e vivencial, que ressoa entre o mundo material e o espiritual, entre o humano e o divino, entre o que vemos e o que é oculto. Ela nos lembra que somos, simultaneamente, uma manifestação do universo e um reflexo da mente divina, unidos por uma rede de forças invisíveis que sustentam a vida e que nos conectam a tudo o que existe. Terceira lei hermética do Kybalion. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da vibração. A terceira lei hermética, o princípio da vibração, é uma revelação central sobre a natureza do universo. Ela nos mostra que tudo, em última análise, está em movimento e que toda a matéria, energia, pensamento e espírito vibram em frequências próprias. Essa ideia nos convida a observar que o universo é um vasto campo de vibração, onde nada é estático, desde os elementos microscópicos que compõem a matéria até as galáxias que habitam o cosmos. Como afirma o Kybalion, nada está parado.
Tudo o que existe, visível ou invisível, denso ou sutil, encontra-se em constante transformação e movimento. No nível científico, essa compreensão da vibração é evidente. Quem estudou o básico da física entende que a matéria é composta de átomos e estes por partículas subatômicas que estão em um movimento incessante, inclusive quando parecem imóveis. Na física quântica, a teoria da dualidade das partículas mostra que partículas como elétrons e fótons podem comportar-se ora como partículas, ora como ondas. Essa dualidade sugere que o universo físico vibra em padrões específicos e que essas vibrações se manifestam em todas as escalas da criação. Adentrando ainda mais no campo teórico, a teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais são minúsculas cordas vibrantes que oscilam em diferentes frequências. Cada frequência ou padrão de vibração gera uma partícula distinta, com suas propriedades físicas particulares, uma ideia que unifica a matéria e a energia em um único campo vibracional. No campo da física clássica, observamos que as moléculas dos materiais vibram em frequências específicas, influenciando suas propriedades físicas e químicas. Nos estudos de ressonância, fica claro que sistemas físicos tendem a vibrar em suas frequências naturais e que, quando expostos a vibrações semelhantes, podem amplificar esses padrões harmônicos, o que explica como forças vibratórias influenciam a matéria em escalas microscópicas e macroscópicas. No entanto, esse princípio vai além das explicações científicas e penetra o mundo da filosofia e da espiritualidade. Tradições espirituais ao redor do mundo, incluindo o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo e o cristianismo, descrevem a realidade como permeada por uma energia divina ou essência espiritual vibrante. Essa energia, conhecida por nomes como prana, chi, ruar ou poder divino, é entendida como a vibração ou poder essencial que anima a vida e conecta todas as coisas. Os sábios dessas tradições afirmam que todo o universo material é uma manifestação dessa força vital, ou uma vibração do espírito, que transcende e sustenta tudo o que existe. Ao compreendermos o princípio da vibração, também vemos que ele é interdependente com outras leis herméticas. O princípio do mentalismo, por exemplo, ensina que a mente do todo é a origem de toda a vibração, ou seja, o ponto de partida de todo movimento e criação. A correspondência sugere que as vibrações ressoam entre o macrocosmo e o microcosmo, refletindo o cosmos em nosso próprio ser. A lei da polaridade revela que as vibrações têm frequências opostas, o que cria contrastes e geração de extremos. A lei do ritmo explica que as vibrações seguem ciclos naturais, reguladas por uma harmonia universal que se repete na vida, no universo e na mente. A lei da causalidade demonstra que cada vibração tem efeitos e desencadeia eventos, sustentando uma cadeia de causas e efeitos que mantém a dinâmica do cosmos. Por fim, o princípio do gênero nos mostra que a vibração possui aspectos de energia masculina e feminina, fundamentais para a criação e manifestação. Quando aplicamos o princípio da vibração ao nosso próprio ser, percebemos que nós, como seres humanos, também vibramos em frequências próprias. Nossos corpos físicos emitem calor, luz e energia que podem ser medidos. Nosso cérebro opera em ondas, delta, teta, alfa, beta e gama, cada qual representando um estado específico de consciência e comportamento. Ondas delta estão associadas ao sono profundo e ao relaxamento. Ondas teta, à meditação. Ondas alfa, ao estado de calma e foco. Ondas beta, à concentração e ao pensamento lógico. E ondas gama, à percepção sensorial elevada. Essas ondas refletem diferentes níveis de vibração, que influenciam nossa mente, emoções e, em última instância, nossa realidade. David Hawkins, psiquiatra e pesquisador, desenvolveu a teoria da ressonância, sugerindo que as emoções humanas também têm frequências vibracionais específicas. Emoções como vergonha, tristeza, culpa e medo ressoam em frequências baixas, enquanto sentimentos como alegria, paz e amor vibram em frequências elevadas. Hawkins propõe que, ao elevarmos nosso nível de vibração, nos alinhamos com estados superiores de consciência, mais próximos da paz e da harmonia universal.
Embora a teoria da ressonância careça de respaldo científico mais robustos, suas ideias ecoam ensinamentos antigos que sugerem que nossa frequência emocional afeta a nossa percepção e interação com o mundo. Experienciamos essa verdade diariamente. Quando estamos em um estado vibracional baixo, tristes, envergonhados ou com medo, nossa visão do mundo é limitada aos aspectos negativos. É como se tudo ao nosso redor parecesse desfavorável, e nossos pensamentos tendem a focar no que está errado, intensificando o sofrimento. Em contraste, quando nos encontramos em uma vibração elevada, alegria, gratidão e amor, percebemos o lado positivo da vida e nos sentimos mais conectados e realizados. Em outras palavras, nossas emoções e pensamentos alteram nossa frequência vibracional, e essa frequência modula a realidade que percebemos. O princípio da vibração nos ensina a importância de cuidar dos pensamentos e emoções que cultivamos, pois eles têm o poder de elevar ou baixar nossa frequência, impactando nossa saúde mental, emocional e espiritual. Ao elevarmos nossa vibração com pensamentos nobres e atitudes altruístas, nos alinhamos com energias mais sutis e puras. Esse alinhamento permite nos conectarmos com forças e virtudes espirituais elevadas e que nossa consciência ressoa em sintonia com a mente universal. Assim, a elevação de nossa vibração é, em última instância, um caminho para a evolução espiritual. Buscando pensamentos elevados, ações bondosas e sentimentos nobres, nos harmonizamos com a vibração divina e damos um passo a mais em direção ao todo. Dessa forma, compreendendo o princípio da vibração, aprendemos que cada pensamento, cada emoção e cada ação reverberam no tecido do universo. Isso nos convida a transmutar nossos estados mentais e a vibrar com amor, fé e esperança, pois tudo o que vibramos ecoa de volta em nossa realidade, moldando o mundo ao nosso redor e nossa própria existência. Esta compreensão leva à sabedoria de que podemos, através de escolhas conscientes, alterar nossa vibração e, assim, impactar diretamente nossa vida e nossas interações. No entanto, para que essa transmutação seja profunda e verdadeira, devemos fundamentá-la na mente do todo, ou seja, em Deus e em seus princípios eternos. Dessa forma, com uma mente firmada na fonte suprema, nossas vibrações elevadas se tornam o reflexo de uma conexão autêntica com o princípio criador, manifestando na vida a harmonia e a paz que fluem do coração de Deus. Quarta lei hermética do Kybalion. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio da polaridade. O princípio da polaridade é uma das leis herméticas mais sutis e desafiadoras, pois exige de nós uma observação profunda e uma sinceridade inabalável com nossos próprios sentimentos e ações. Esse princípio ensina que tudo no universo possui dois polos, como se fossem dois lados da mesma moeda. Entre esses extremos, existe uma ampla gradação que os conecta. Por exemplo, quente e frio são opostos, mas ambos fazem parte da temperatura. Assim como grande e pequeno pertencem à escala de tamanho, e rápido e lento à de velocidade. A coragem, por sua vez, pode transformar-se em temeridade ou covardia, dependendo apenas do grau em que se manifesta. Este princípio nos oferece a chave para compreender que os opostos, por mais que pareçam divergentes, na verdade são manifestações de uma única essência, alterados apenas por uma variação de grau. Podemos aplicar esse conceito ao conceito de humildade, onde os extremos seriam a soberba e a autodegradação. A humildade, em sua verdadeira essência, está em algum ponto equilibrado entre esses polos. Na prática, o princípio da polaridade nos ensina que podemos transmutar estados emocionais, espirituais ou mesmo nossas ações, desde que nos mantenhamos dentro da mesma frequência vibracional, ajustando gradualmente nossa posição dentro desse espectro. Por exemplo, se a falta de coragem for um problema, podemos suavemente nos mover em direção à coragem, ao expor-nos a pequenos riscos de maneira consciente. Podemos também equilibrar uma ousadia excessiva com cautela, trazendo o excesso para a moderação.
Compreendi essa lição pessoalmente. Em minha juventude, minha reação impulsiva e ousadia excessiva colocavam-me em situações delicadas, tanto no trabalho quanto nas interações sociais. Minha falta de prudência vinha de uma espécie de impulso temerário. Foi apenas com o tempo e com a ajuda amorosa e firme de minha esposa que percebi a importância de manter-me consciente das minhas responsabilidades, da minha família e do compromisso de ser um exemplo para meus filhos. Agir com coragem significa, em essência, a presença de consciência e equilíbrio. Ser impulsivo e inconsequente, não. Além da coragem, o princípio da polaridade se aplica de forma sublime ao amor. Não falo aqui do amor como desejo e paixão, ou do amor de amizade e afeição, mas do amor sagrado, o amor ágape. Em minha caminhada, inicialmente eu acreditava que o amor próprio era a forma mais elevada de amor, pois ele garante que cuidemos de nós mesmos. No entanto, com o tempo percebi que o excesso de amor próprio tende ao egoísmo, que facilmente se torna um fardo. Com o nascimento dos meus filhos, experimentei outro tipo de amor, o amor de quem se doa completamente. Naquele momento, acreditei ter encontrado o ápice do amor, pois parecia-me que a total devoção ao outro seria o amor ideal. No entanto, esse amor desmedido, sem limites ou discernimento, transforma-se em permissividade. Ao oferecer ao ser amado liberdade sem responsabilidade, corremos o risco de criar uma realidade onde o objeto de nosso amor se torna mimado, incapaz de desenvolver o respeito, a responsabilidade e o equilíbrio necessários para o crescimento. Assim, compreendi que o verdadeiro amor, o ágape, é divino e equilibrado. Ele se sacrifica, mas exige sacrifício. Oferece perdão, mas espera arrependimento. Acolhe, mas também corrige. Este é o amor perfeito e justo, pois não é permissivo nem egoísta, mas sim equilibrado. Ele reflete a sabedoria de um Criador que conhece a medida exata entre o sim e o não, entre o dar e o receber, e por isso nos permite evoluir como seres humanos espirituais. A aplicação do princípio da polaridade me ajudou a perceber que toda qualidade, toda virtude e até mesmo as emoções humanas possuem graus de manifestação e que o equilíbrio é a chave para o crescimento. E isso nos leva a uma antiga sabedoria, mencionada em Eclesiastes 7, 16 a 18. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Este versículo nos recorda que os extremos, por mais bem intencionados que possam parecer, são destrutivos e desviam da harmonia que nos aproxima da verdade. Portanto, ao entender o princípio da polaridade, reconhecemos que os opostos, na realidade, não são absolutos, mas sim posições relativas em uma mesma escala. A coragem e a covardia, o quente e o frio, a honestidade e a falsidade, todos compartilham uma essência comum, diferenciando-se apenas por um desvio de grau. Esse entendimento nos confere a capacidade de transmutação interna. Quando identificamos um estado mental ou emocional que nos desequilibra, podemos ajustá-lo, movendo-nos ao longo do espectro vibracional em direção à harmonia. Contudo, é essencial lembrar que essa transmutação só é possível dentro de uma mesma classe. Não podemos converter frio em coragem ou medo em calor. Contudo, podemos modificar a intensidade e a direção dentro de cada qualidade. Covardia pode ser ajustada em direção à coragem, o egoísmo movido em direção ao amor, a ira transmutada em paciência. Coisas pertencentes à mesma classe podem ser transmutadas porque compartilham a mesma linha vibracional. O princípio da polaridade nos ensina que o caminho para o desenvolvimento pessoal e espiritual é uma jornada de autoajuste. A cada momento, escolhemos o grau em que vibramos e aprendemos a encontrar a justa medida, transmutando os estados desequilibrados para que possamos alcançar a harmonia em sintonia com a ordem divina que rege todas as coisas. Continuum das virtudes.
A virtude é muitas vezes um ponto de equilíbrio entre extremos, e o caminho da sabedoria é percorrido por quem aprende a reconhecer e permanecer na justa medida entre a deficiência e o excesso. Quando observamos, por exemplo, a integridade, vemos que, em sua deficiência, ela se corrompe em corrupção e, em seu excesso, degenera em um legalismo rígido que sufoca a graça. O verdadeiro caminho da integridade está, portanto, na honestidade equilibrada, que não cede à desonra, mas também não se perde na frieza inflexível da lei pela lei. O discernimento, outra virtude essencial, quando ausente, manifesta-se como tolice e, em excesso, torna-se puritanismo, onde tudo é julgado com severidade e sem misericórdia. O discernimento justo é aquele que sabe pesar com sabedoria, guiado pela luz do Espírito e pela compaixão do coração. O amor, por sua vez, é frequentemente mal compreendido. Quando ausente, abre espaço para o egoísmo. Quando se exagera em sentimentalismo cego, transforma-se em permissividade, onde tudo se tolera, mesmo aquilo que destrói. Amar verdadeiramente é se doar com responsabilidade, com limites santos e com entrega sincera. Já o respeito, quando deficiente, se torna negligência, a incapacidade de reconhecer o valor do outro. Quando em excesso sem freio, pode se corromper em idolatria, colocando o ser humano ou ideias em um pedestal que somente Deus deve ocupar. O respeito verdadeiro honra o outro sem deixá-lo acima da verdade. A humildade, quando ausente, dá lugar à soberba, e quando mal compreendida ou exacerbada, pode tornar-se autodegradação, uma falsa humildade que desvaloriza o que Deus valoriza em nós. A humildade autêntica reconhece a própria pequenez sem esquecer a dignidade conferida pelo Criador. A virtude da diligência equilibra o trabalho com sabedoria. Em sua ausência, reina a preguiça, e em seu excesso desordenado, instala-se a compulsão laboral, onde o homem perde-se em produtividade e esquece de viver. Ser diligente é trabalhar com propósito, descansando no tempo certo e sem idolatrar o fazer. Por fim, a temperança, a moderação das paixões e desejos, é virtude que guarda o coração. Sua deficiência abre espaço para a licenciosidade, a entrega desmedida aos prazeres. Seu excesso rígido transforma-se em rigidez, castrando a alma e o corpo do prazer legítimo. A verdadeira temperança desfruta com sabedoria, sem se perder no extremo da negação nem no abismo do excesso. Por fim, a coragem é a firmeza diante do medo. Quando ausente, dá lugar à covardia, que paralisa e nos impede de agir. Quando em excesso impensado, torna-se temeridade, uma ousadia cega e destrutiva. A coragem virtuosa enfrenta o perigo com fé e prudência, não por orgulho, mas por dever e amor. Quinta lei hermética do Caibalion. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. O princípio do ritmo. Para entender o princípio do ritmo, precisamos mergulhar em um conhecimento secreto. O ritmo é mais do que movimento. Ele é o coração pulsante do universo, um fluxo contínuo que reverbera nos alicerces da criação. Esse ritmo une dois conceitos fundamentais: tempo e polaridade. Unidos, eles formam o ciclo, a espiral infinita que guia toda a vida. O princípio do ritmo é como uma dança invisível entre opostos, onde cada oscilação se equilibra e se renova, como o bater do coração, o ciclo das marés e o eterno vai e vem das estrelas no firmamento.
Esse ensinamento antigo, encontrado na natureza e nas profundezas do ser, nos lembra que a existência se desenrola como um pêndulo, de um lado para o outro, ora subindo, ora descendo, ora expandindo, ora retraindo. O ritmo está presente em tudo, das galáxias em expansão ao sopro do ar em nossos pulmões, dos ciclos de nascimento e morte às ondas de emoções em nossa mente. Como afirma o sábio em Eclesiastes 3, 1-8, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Assim, o ritmo é a expressão do fluxo cósmico, onde cada ser se torna uma nota na melodia do universo. Os ciclos de ritmo percorrem nossa existência em diferentes escalas: microciclos, pequenos ciclos, ciclos médios, grandes ciclos e macrociclos, cada um com seu papel específico. Os microciclos representam os ritmos mais sutis, aqueles que acontecem diariamente, nos ritos do cotidiano, como o levantar e o deitar, o ciclo do dia e da noite, o contraste entre fome e saciedade, ânimo e cansaço. Esses microciclos são como as batidas do coração de uma existência, pulsos regulares que trazem equilíbrio ao nosso ser. São nesses movimentos quase imperceptíveis que encontramos o sagrado na repetição, onde a essência divina se revela em atos cotidianos. Levantar-se e deitar-se, trabalhar e descansar são gestos que guardam segredos antigos, um reflexo da harmonia entre o ser e o mundo. A rotina é mais do que mera repetição. Cada instante traz consigo a potencialidade de uma nova compreensão, e se observados atentamente, estes microciclos nos mostram que o mistério reside na continuidade do ser. É como se cada dia fosse uma peça de um grande mosaico divino que apenas se revela plenamente ao final do ciclo maior. Nesse ritmo diário, cada ação ganha uma sacralidade discreta e é uma oportunidade de encontrar o divino no ordinário. Os pequenos ciclos nos ensinam sobre o ritmo dos períodos mais curtos, relacionamentos, estudos, trabalhos, projetos que duram meses ou poucos anos. Cada um deles traz consigo uma estação específica de aprendizado, revelando lições e desafios próprios de suas respectivas durações. Um ciclo de estudo, por exemplo, não é apenas um tempo de adquirir conhecimento, mas um rito de passagem, onde o que está em jogo não é só a mente, mas a transformação da própria alma. Esses ciclos, ao longo de meses ou poucos anos, nos ensinam o valor da transitoriedade e do desprendimento. Como um rio que corre para o mar, os ciclos fluem para nos lembrar de que tudo está em movimento e que nenhum momento pode ser retido. Assim, as experiências passam, mas as lições permanecem. O grande segredo é absorver essas lições e incorporá-las em nosso ser, aprendendo a navegar no fluxo sem apego, aceitando a mudança como um aspecto natural e necessário do universo. No ciclo médio, até 5 anos, o princípio do ritmo opera como uma força de formação e refinamento, levando nossas escolhas e ações a amadurecerem e formarem a nossa identidade. Esses ciclos são tempos de colheita, de decisões passadas e de plantio de novas intenções. Aqui experimentamos tanto a expansão quanto a contração, o avanço e o recuo. Somos como o aço sendo forjado, onde as experiências, os sucessos e os fracassos agem como o fogo que tempera e fortalece. Esses ciclos médios revelam o poder do ritmo como um mestre paciente, onde as escolhas dos pequenos ciclos se somam e tomam forma mais sólida. Se plantamos diligentemente, colhemos bons frutos. Se fomos descuidados, os erros se tornam claros.
A cada ciclo médio que se fecha, podemos ajustar a direção e dar novos passos, aprimorando-nos e alinhando-nos com o que buscamos em profundidade. O segredo do crescimento reside na observação atenta e no esforço contínuo para viver com propósito. Os grandes ciclos, que podem se estender por 20 anos, mostram um impacto mais profundo e consolidado das escolhas e ações. Aqui, o princípio do ritmo revela uma visão panorâmica sobre nossa vida, permitindo ver onde erramos e onde acertamos, com clareza e honestidade. Cada decisão se revela como parte de um intrincado bordado, tecendo quem nos tornamos. São ciclos em que tomamos plena consciência do poder das escolhas e de sua capacidade de nos moldar. Nesses ciclos, o ensinamento é claro. Ao final de cada grande ciclo, a vida nos convida a olhar para trás e questionar: que frutos colhemos? Que marcas deixamos? É a hora de redirecionar se necessário e de ajustar as intenções para a próxima fase. Esse é o momento em que as lições acumuladas se transformam em sabedoria e começam a guiar nossos passos, nos lembrando de que a vida é uma grande jornada de autotranscendência. O macrociclo é o ciclo de uma vida inteira, onde o princípio do ritmo se torna evidente em sua totalidade. Aqui, todos os ciclos anteriores convergem e o que permanece é o legado, o eco de nossas ações e a marca de nossa alma no mundo. Este ciclo final revela o verdadeiro valor de uma vida bem vivida ou mal conduzida. Tornamo-nos um ponto de referência para aqueles que ficam, uma estrela no céu da memória, cujos brilhos e sombras influenciarão gerações. É nesse ciclo maior que reconhecemos a importância de cada escolha, cada ato, e entendemos que a verdadeira realização é saber que contribuímos para o bem do mundo, que deixamos uma herança digna. Como diz o ditado, pela árvore conhece-se o fruto. Esse é o último ensinamento do ritmo, nos mostrando que, em última instância, cada vida é uma nota na melodia cósmica e cada alma é chamada a desempenhar sua parte de maneira nobre e justa. O princípio do ritmo também nos ensina sobre a natureza das nossas emoções e pensamentos, que oscilam como ondas no mar. Todos somos, em certa medida, bipolares, ora alegres, ora tristes, ora confiantes, ora inseguros, ora amando, ora ressentindo. Essas flutuações são normais, mas sem domínio próprio, tornam-se perigosas e podemos ser arrastados por elas como folhas ao vento. No entanto, o verdadeiro aprendizado do ritmo emocional é a serenidade em meio ao movimento. Devemos compreender que passar por ciclos difíceis faz parte do fluxo natural da vida. Um ciclo ruim não define uma vida ruim, assim como um dia triste não equivale a uma existência de sofrimento. Os ciclos são transitórios, alternando entre o dia mais claro e a noite mais densa. É essencial lembrar que momentos desafiadores não nos definem em essência. Devemos sempre buscar o equilíbrio, retornando à média, ao ponto de paz interior, onde reside nossa verdadeira essência. Aprender o domínio sobre essas oscilações nos ensina a viver no caminho do meio. A verdadeira maestria emocional não está em eliminar as oscilações, mas em observar e compreender cada movimento, sem se deixar prender por ele. Esse é o domínio do ser sobre o ritmo, saber que, embora o pêndulo oscile, podemos escolher a nossa resposta. Compreender o ritmo e viver com neutralidade é a sabedoria final. Essa neutralidade não é a frieza ou a indiferença, mas o equilíbrio sereno de quem conhece o movimento do pêndulo e escolhe manter-se em paz, sem se perder nas extremidades. É a capacidade de viver de maneira plena, mas sem se apegar aos altos e baixos, mantendo o coração aberto e a mente tranquila. Você é a medida de tudo o que faz, pensa e sente. Portanto, eleve-se ao ponto mais alto do pêndulo, onde as flutuações da vida têm menos poder de desestabilizar sua paz. Evite as radicalizações, os extremos, os impulsos descontrolados. As oscilações
sempre existirão, mas é possível reduzir sua influência sobre nós, buscando a harmonia. Este é o princípio da neutralidade, o caminho do meio, onde reside a retidão e a justiça. Assim como o prumo, o esquadro e o compasso que orientam o construtor, busque a justa medida, o ponto de equilíbrio que traz estabilidade e sabedoria. Sexta lei hermética do Caibalion. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O princípio da causalidade. O princípio da causalidade é, sem dúvida, um dos mais reconhecidos por todas as culturas e eras. Contudo, paradoxalmente, é também um dos mais negligenciados por aqueles que caminham desatentos à realidade espiritual. Essa lei imutável permeia todas as tradições religiosas e místicas, sob diferentes nomes. A lei da ação e reação, do karma e do dharma, ou a lei da semeadura e da colheita. Em sua essência, todas essas expressões convergem para um único fundamento. Nada acontece sem causa, e toda ação, pensamento ou intenção gera uma consequência inevitável. Essa é a lei da justiça divina, que governa os destinos individuais e coletivos, sustentando a harmonia do universo. Toda escolha que fazemos reverbera como ondas em um lago, propagando-se pelo tecido do tempo e do espaço. O que plantamos hoje, seja no campo do bem ou do mal, crescerá e voltará a nós na forma de colheita. Se nossas ações são nobres, justas e altruístas, seus frutos serão luminosos e benéficos. Se, porém, são movidas pelo egoísmo, pela indiferença ou pela degradação moral, a resposta que nos alcançará será amarga. O apóstolo Paulo já advertia sobre essa verdade em sua epístola aos Gálatas 6, de 7 a 9. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitos, ao se depararem com as consequências de seus atos, buscam livramento por meio de orações ou rituais, como se pudessem apagar os efeitos de suas próprias escolhas. Mas a justiça divina não é suscetível a barganhas. O perdão pode redimir a alma arrependida, mas não a isenta das lições que precisa aprender. Assim como ninguém pode impedir uma colheita depois da semente ter sido lançada à terra, não há intervenção sobrenatural que anule as consequências naturais de nossos atos. O que podemos fazer, no entanto, é pedir sabedoria e força para compreender, aceitar e transcender nossas limitações, plantando novas sementes de virtude, arrependimento e amor, para que um dia possamos colher frutos mais doces. O princípio da causalidade se estende muito além do que percebemos com os olhos físicos. Não apenas nossas ações externas, mas também nossos pensamentos e intenções deixam marcas invisíveis no campo sutil da existência. Muitos acreditam no acaso ou na sorte, mas essas são apenas ilusões derivadas da ignorância. O que chamamos de sorte é muitas vezes o desdobramento de causas que desconhecemos. O que chamamos de azar são as consequências de ações cujas raízes ainda não compreendemos. Cada escolha, cada palavra e cada gesto são pontos de partida para cadeias de eventos que não afetam apenas o indivíduo, mas toda a rede cósmica da qual fazemos parte. Imagine que um homem lança uma pedra em um rio. No instante em que ela toca a superfície, ondas se formam, expandindo-se até alcançar margens distantes. Se a pedra for pequena, as ondas serão sutis. Se for grande, o impacto será mais profundo e duradouro. Assim são nossas ações. Algumas repercutem de imediato,
Outras, como sementes enterradas no solo, levam tempo para germinar, mas no momento certo emergem à superfície e revelam sua colheita, seja ela doce ou amarga. No grande todo, nada existe isoladamente. Somos peças de uma engrenagem cósmica, ligados por fios invisíveis a todos os seres e acontecimentos do universo. Cada pensamento ressoa no campo sutil da existência. Cada intenção molda a realidade em dimensões que transcendem tempo e espaço. Como instrumentos em uma sinfonia, cada um de nós toca uma melodia que influencia o conjunto da criação. Essa interconexão transcende culturas, credos e fronteiras, pois a lei da causalidade não faz distinção entre ricos e pobres, crentes e céticos, poderosos e humildes. Há ainda um mistério mais profundo. O desdobramento da causalidade opera em diferentes níveis. Algumas consequências se manifestam de forma imediata e visível, outras se desenrolam em esferas espirituais e só emergem muito tempo depois, seja nesta vida ou além dela. Um ato de bondade pode ter repercussões que vão além do nosso entendimento, e um ato de injustiça pode carregar consequências que atravessam gerações. Dessa forma, ninguém pode dizer que escapa às leis do universo. O que hoje nos atinge pode ser o retorno de algo que esquecemos ter lançado ao mundo, assim como as bênçãos inesperadas podem ser o fruto de sementes que plantamos sem nos darmos conta. O entendimento profundo da causalidade não é apenas um chamado à responsabilidade, mas também um convite ao poder consciente. Saber que cada pensamento, palavra e ação moldam o futuro nos dá a capacidade de sermos arquitetos do nosso próprio destino. Com essa consciência, podemos escolher plantar aquilo que queremos colher, sem ilusões, sem desculpas, sem terceirizar nossas falhas ao acaso ou ao destino. Aqueles que ignoram essa lei vivem como folhas ao vento, levadas de um lado para o outro sem direção, vítimas de suas próprias escolhas inconscientes. Mas aqueles que despertam para esta verdade tornam-se mestres de si mesmos, navegando o oceano da existência com propósito e clareza. No final, aprendemos que no universo não há espaço para o caos absoluto. Nem mesmo o menor dos gestos passa despercebido na mente do Criador. Cada ato, cada pensamento e cada intenção encontra sua resposta, pois essa é a lei que sustenta o equilíbrio de todas as coisas, guiando não apenas os movimentos das estrelas, mas também os passos do homem. E assim, ao compreendermos que somos os semeadores do nosso próprio destino, nos tornamos verdadeiramente livres para escolher conscientemente que tipo de colheita queremos encontrar no final da jornada. Sétima lei hermética do Kybalion. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O princípio do gênero. O princípio do gênero é a chave para a compreensão da criação em todos os planos de existência. Ele não trata de distinções superficiais ou meramente biológicas, mas revela uma verdade cósmica que permeia o universo, a interação eterna entre as forças masculinas e femininas. Cada fenômeno do universo, desde os movimentos celestes até o mais sutil dos pensamentos, é resultado dessa união dinâmica e sagrada. A palavra gênero vem do latim generare, que significa gerar, dar nascimento. O gênero não é apenas uma ideia abstrata, ele é uma força motriz por trás de tudo o que existe nos planos. Essa lei universal explica que nada pode existir sem a interação das duas polaridades fundamentais. O princípio masculino, ativo, expansivo, penetrante, representa a vontade, o impulso inicial, a semente da criação. É o arquétipo do pai, do semeador, da força que projeta e dirige.
O princípio feminino, receptivo, nutritivo, criativo, é a terra fértil, o útero cósmico que acolhe, transforma e manifesta. É o arquétipo da mãe, da guardiã da vida e da realização. Essas duas energias não são opostas, são complementares. Uma não existe sem a outra, assim como a luz só é percebida porque há sombra. O equilíbrio entre essas forças é o fundamento da harmonia universal. Em sua essência, o gênero pode ser entendido como a dança eterna entre o desejo de ser e a capacidade de manifestar. Essa interação é visível em todas as formas de criação. No plano físico, o gênero é evidente na reprodução e na continuidade da vida. Um exemplo claro é a união entre o homem e a mulher, que juntos trazem uma nova vida ao mundo. No entanto, essa verdade vai além da biologia. Pense no ciclo natural. O Sol, energia masculina, fornece luz e calor à Terra, energia feminina, que responde gerando vida em abundância. No nível das ideias, o princípio masculino é o pensamento inicial, o conceito, o desejo. O princípio feminino é a imaginação criativa que dá forma a esse pensamento e o nutre até que se torne um plano viável. Por fim, a mente ativa realiza o que foi idealizado, manifestando no mundo material aquilo que antes existia apenas no plano abstrato. Por exemplo, um arquiteto primeiro concebe uma ideia, energia masculina. Essa ideia é acolhida e trabalhada pela mente criativa, que visualiza os detalhes e dá forma ao projeto, energia feminina. Finalmente, o edifício é erguido, tornando-se realidade. A própria natureza é um reflexo vivo desta lei. Considere o ciclo da semente. A semente, energia masculina, contém o potencial de vida. É o princípio ativo que carrega o propósito e o desejo de se expandir. O solo, energia feminina, é o receptáculo que acolhe a semente, a nutre e a transforma. É o útero da terra, onde o invisível se torna visível. Quando ambos se encontram em condições harmônicas, surge a planta, o fruto, a perpetuação da vida. Esse ciclo reflete o funcionamento do universo em todas as suas dimensões. A ideia precisa de substância para existir, a energia precisa de forma para ser percebida. Aqui irei apresentar a ideia de Carl Gustav Jung de maneira básica, resumida e simplória, pois o material escrito por Jung é extenso, detalhado e infinitamente superior aos meus pensamentos e capacidade de explicação. Porém, espero que mesmo limitado eu possa lhe transmitir. Carl Gustav Jung, em seus estudos sobre a psique humana, explorou a interação dessas energias internas com os conceitos de ânima e ânimos. Ânima. Ânima é o princípio feminino na psique do homem. É a parte feminina da psique masculina, representando a emoção, intuição e a receptividade. É a força feminina no homem, que pode ser desenvolvida através da integração da consciência feminina. Ânimos. Ânimos é o princípio masculino na psique da mulher. É a parte masculina da psique feminina, representando a razão, a lógica e a consciência. É a força masculina na mulher, que pode ser desenvolvida através da integração da consciência masculina. Jung destacou que o equilíbrio entre essas forças é essencial para o processo de individuação, ou seja, o caminho para a totalidade e a realização do ser. O homem que integra sua ânima desenvolve sensibilidade e criatividade. A mulher que abraça seu ânimos alcança clareza e assertividade. Essa integração é uma expressão moderna do princípio hermético. Assim como no macrocosmo, o microcosmo humano é regido pelo equilíbrio entre masculino e feminino.
O desequilíbrio entre essas forças gera caos, tanto no nível individual quanto no coletivo. Um excesso de energia masculina pode levar à agressividade, à destruição e a isolamento. Um excesso de energia feminina pode resultar em passividade, estagnação e dependência. O caminho do equilíbrio é o caminho do meio, onde ambas as energias são honradas e utilizadas em harmonia. Esse equilíbrio nos permite criar ideias e realizá-las, viver com propósito e sensibilidade, navegar entre razão e intuição. Nada escapa à lei do gênero. No nível cósmico, ela reflete a interação entre o princípio criador e o princípio manifestador. Juntos, eles geram o universo e sustentam a criação. Assim como o dia e a noite se alternam, como o fluxo e o refluxo das marés, o gênero é a força invisível que mantém a harmonia no universo. Ele nos ensina que a criação só é possível quando forças aparentemente opostas se encontram em perfeita união. A sétima lei hermética nos convida a olhar além das aparências e reconhecer as energias masculina e feminina em nós mesmos e no universo ao nosso redor. É uma sabedoria profunda que nos ensina a honrar essas forças, buscar seu equilíbrio e, com isso, gerar uma existência plena e harmoniosa. Que possamos despertar para essa verdade eterna, manifestando em cada pensamento, ação e desejo o equilíbrio divino entre o que projeta e o que realiza, o que deseja e o que cria. Pois, em última instância, o gênero não é apenas uma lei, é o mistério da própria vida. O hermetismo e sua relevância para a luta interior do homem de fé. O Kybalion, obra que reúne os princípios do hermetismo, é amplamente reconhecido como uma síntese de ensinamentos esotéricos atribuídos a Hermes Trismegisto, figura lendária associada à sabedoria do Antigo Egito. Embora não seja uma religião, o hermetismo reflete um conjunto de princípios que buscam compreender as leis universais que regem a realidade e a espiritualidade. Ao longo de nossa análise, exploraremos como os 7 princípios herméticos podem dialogar com a fé e a religião, oferecendo ferramentas práticas e reflexivas para a luta interior do homem. Mesmo que o hermetismo tenha uma abordagem filosófica e esotérica distinta do cristianismo, ele também ensina virtudes e promove o alinhamento entre o indivíduo e a ordem divina. Vamos agora consolidar os pontos discutidos e refletir sobre como essas ideias podem enriquecer a vida espiritual do cristão. Antes de mergulharmos nos aspectos aplicáveis do hermetismo, é importante lembrar que ele não é uma religião. Não há dogmas, rituais ou divindades a serem adoradas. Em vez disso, o hermetismo é uma filosofia prática que explora os mistérios da existência e propõe que a sabedoria do universo pode ser parcialmente compreendida e aplicada para promover equilíbrio e transformação pessoal. O hermetismo busca descrever as leis universais que operam tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Os 7 princípios do Kybalion, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, são apresentados como chaves para entender a realidade. Embora sua linguagem seja esotérica, seu foco em virtudes como equilíbrio, disciplina e introspecção faz com que ressoe com temas profundamente espirituais. O hermetismo oferece insights que podem ser aplicados na vida espiritual. A luta interior do homem é universal e ferramentas como introspecção, disciplina e alinhamento com princípios elevados são úteis para qualquer buscador da verdade. O cristão pode se beneficiar ao refletir sobre a harmonia do universo. O hermetismo destaca a ordem e a interconexão de todas as coisas. Isso pode levar o cristão a uma apreciação mais profunda da criação divina e ao desejo de viver em harmonia com o plano de Deus. Os princípios herméticos encorajam a sabedoria prática e o autodomínio. O cristão, guiado pelo Espírito Santo, pode aplicar esses conceitos na busca por uma vida mais disciplinada e centrada na virtude e nos frutos do Espírito.
O hermetismo valoriza o conhecimento como uma chave para a transformação. Para o cristão, o conhecimento deve estar enraizado na verdade das Escrituras, mas insights filosóficos como os do hermetismo podem complementar essa jornada. É importante abordar o hermetismo com discernimento e respeito, reconhecendo que ele não substitui a revelação divina presente nas Escrituras. No entanto, seu valor como uma filosofia reflexiva pode enriquecer a prática cristã, especialmente ao lidar com a luta interior e o desenvolvimento de virtudes. Para o cristão, o hermetismo pode ser uma fonte de inspiração prática, desde que sempre submetida à autoridade das Escrituras e à orientação do Espírito Santo. Ele não é um substituto para a fé, mas um convite para refletir sobre o mistério da criação e a ciência espiritual. Assim, o Kybalion nos lembra que a busca pela verdade é um caminho compartilhado e que a sabedoria a ser encontrada em diversas tradições, desde que elas sejam integradas com discernimento e humildade na caminhada com Deus. Essas verdades espirituais nos convidam a crescer em sabedoria e a buscar a reconciliação entre razão e emoção, entre o humano e o divino. Quando equilibramos nossas energias e cultivamos a introspecção, somos capazes de reconhecer a interconexão de todas as coisas e a harmonia que Deus imprimiu na criação. Ao aceitar essas leis, alcançamos um estado de reverência pela criação e por nosso papel nela como seres feitos à imagem do Criador. Compreendê-las é dar um passo em direção à verdadeira reintegração com Deus, reconhecendo que por meio do equilíbrio e da harmonia somos chamados a evoluir espiritualmente, a viver em santidade e a refletir a glória divina. Que a sabedoria de Deus, manifesta nesses princípios universais, nos guie para a totalidade, para a paz que excede todo entendimento e para uma vida alinhada à perfeita vontade do Pai Celestial.